abrir a nossa Bíblia nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. É o que nós estaremos lendo nesse momento. Queremos cumprimentar você que nos assiste através do canal Ebenezer Oficial. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e esteja atento conosco aí nessa palavra abençoada nessa noite, que está o texto base aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Diz então a palavra de Deus: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, queremos agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por implantar um reino de justiça e de paz em nossas vidas, e que nós possamos a cada momento, a cada dia, adentrar a esse reino com mais força, graça e entendimento. Abençoa aqueles que aqui estão, aqueles que nos assistem agora através da internet, e que a chuva de bênção e de vitória possa alcançar esta casa. E se alguém, meu Deus, está sem paz, sem alegria, que o Senhor, através do Espírito Santo, através da tua palavra, traga paz, traga alegria, traga força a esta vida. É o que eu te peço. Toma a direção deste culto mais uma vez, toma a direção da palavra em o nome de Jesus. Glória a Deus. Observando aqui a palavra de Deus, Paulo falando na epístola aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, 17, ele vai falar o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha bem, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nós sabemos que, se nós olharmos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver ele falando sobre a tolerância, sobre os fracos na fé, né? O amor ao próximo, ele também vai citar muito isso, a liberdade, o amor. Cristo, né, que nos dá exemplo, ele vai falar sobre o que Cristo nos ensinou, e tudo isso é a palavra de Deus. E nós percebemos que o povo, muita gente se encontra fraca, insatisfeitas dentro da casa do Senhor. E muitas pessoas também, elas são mais fracas do que as outras. Tem umas fortes, outras mais fracas, mas a Bíblia diz que nós, como mais fortes, devemos entender e suportar os mais fracos na fé. Mas uma coisa é certa, entre vários debates daquilo que muitos pensam e muitos dizem, falar, isso aqui não pode, isso pode, aquilo faz, aquilo não faz, é dessa maneira, não é daquele outro jeito. Nós precisamos entender uma coisa, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não se limita nas coisas dessa vida, porque o que nós vivemos aqui nessa vida são coisas temporárias, passageiras, e que tudo isso vai passar. Então o que Paulo está dizendo, o reino de Deus, gente, não é comida e nem bebida. Eu sei que há uma preocupação, que fulano fez, que fulano vai fazer, olha como é que ele faz, como é que ele pensa, mas a Bíblia vai nos ensinar que o reino de Deus, ele é justiça, ele é alegria e ele é paz no Espírito. É isso que é o reino de Deus. É por isso que nessa noite nós vamos falar sobre este versículo aqui e entendermos que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão vivendo sem paz, sem alegria.
E é isso que nós vamos aprender nessa noite para que nós possamos avançar. Vamos ver que a palavra de Deus fala sobre esse tema tão importante, mas hoje em dia é comum encontrar dentro da igreja pessoas sem paz e sem alegria e sem justiça de Deus. Tem muita gente vivendo desse jeito, mesmo estando dentro da igreja. Agora nós vemos aqui que o texto lido, como base, diz que o reino de Deus é justiça e paz no Espírito. É interessante que, se nós olharmos a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, vai falar sobre o reino de Deus, vai falar sobre o reino dos céus. Agora, esse reino que Jesus está falando, ele não é um lugar. Esse reino não é um lugar específico. Mas o que é o reino? O próprio João Batista, quando ele pregava, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O próprio João Batista pregando e anunciando na Judéia, nos desertos, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então nós estamos falando sobre o reino, assim, quando verdadeiramente nós recebemos Jesus como Salvador, entramos no seu reino e passamos a desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito. Quando levantamos a nossa mão, isso aqui é reino de Deus. Porque se nós falarmos sobre comida, bebida, coisas dessa vida, ele mesmo diz: isso não é reino de Deus. Mas a partir do momento que nós começamos a entender que temos necessidade de nos entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos a entrar no reino de Deus. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Agora veja bem que, infelizmente, hoje dentro das igrejas, são muitas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, continuam sem paz, sem alegria. Isso por que se dá? Porque essas pessoas, porque estar na igreja, não quer dizer que nós também fazemos parte do reino de Deus. Porque tem muita gente que estão na igreja, mas ainda não se adentrou no reino de Deus. Ainda não compreende as coisas do Espírito. Ainda estão vivendo nas margens daquilo que é espiritual, aquilo que é ministério, aquilo que é chamado, aquilo que é vocação, aquilo que é reino de Deus. Então, quando nós vemos Paulo dizendo aos romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, nós logo vamos entender que é preciso adentrar a esse reino. A Bíblia fala sobre um homem chamado Pedro. Pedro era aquele que caminhava lado a lado com Jesus, mas não tinha entrado e nem tinha entendido o que era o reino de Deus. Pedro andou com Jesus, caminhando lado a lado, tinha muitas fraquezas, mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro entrou no reino de Deus, a sua vida foi totalmente transformada. Então ir à igreja não é sinônimo de viver o reino de Deus? Claro. Porque não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho para continuar vivendo como nós vivíamos no mundo. Entende-se porque dentro das igrejas há muitas pessoas, e Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Os fariseus
E chegaram até Jesus perguntando, indagando a ele, perguntando: quando chegará o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus já está entre vocês. Tem muita gente que não consegue compreender o reino de Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas ainda não se adentrou ao reino de Deus, não houve transformação, não há mudança, ele continua triste, ele continua insatisfeito e ele não tem paz de espírito. É o que Paulo está dizendo no versículo que nós lemos: mas é justiça, é paz e alegria no Espírito de Deus. Tem gente vivendo atribulada porque não vive o reino. Tem gente perdida porque não entende que a vida nossa não é comida, não é bebida, não são coisas que perecem. Estamos aqui como peregrinos de passagem, mas a nossa morada não é aqui. É o que Jesus vai dizer em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai acrescentar cada um de nós. Como nós temos nos comportado diante do Senhor? Como tem sido a nossa vida? Será que nós estamos vivendo o reino de Deus? Será que nós estamos adentrando ao reino de Deus? Ou será que nós apenas estamos como a igreja aos romanos, que quando eles estavam discutindo sobre muitas coisas sem valor algum, esquecendo do principal, que é colocar a vida diante da presença do Senhor? Tem um ditado que quem muito preocupa com a vida do próximo esquece da dele. E nós estamos vivendo um tempo de julgamento onde cada um quer apontar o defeito do outro e deixando de viver o principal, que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é fofoca, não é discussão, nada disso, porque Jesus falou sobre o reino de Deus. Ele veio para implantar o seu reino, mas existe também, e ele falou sobre o reino do mundo. Existe dois reinos, o reino de Deus e o reino do mundo. E isso é um grande perigo na vida da igreja, porque se nós estivermos dentro da casa de Deus, mas não estamos vivendo o reino, nós estamos perecendo, podemos perecer. Agora veja bem, para entendermos melhor o que é reino de Deus, nós precisamos falar sobre esse assunto aqui, esclarecendo o que é um reino. Porque João Batista disse: é chegado o reino de Deus. Jesus mesmo disse: o reino de Deus está entre vocês. O meu reino não é desse mundo. E daqui eu não sou o próprio Jesus falando. Mas o que é o reino? Primeiro, todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei. Todo reino tem súdito. Todo reino tem lei. Todo reino tem um lugar. E todo reino tem ordem. Quando Jesus está falando sobre o reino, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o rei. Eu vim, deixei o meu trono para implantar o meu reino. Então, quem é o rei desse reino? Jesus, o Nazareno. E ele veio para implantar o reino de Deus. Se nós olharmos súdito, o que é súdito? Súdito é todo aquele que submetem a uma autoridade. Todo reino tem súdito. Nós temos súdito aqui? Não?
Nós temos pessoas, olha bem o que a palavra está dizendo: todo reino tem rei, e todo reino tem súdito. E o que é súdito? São pessoas que submetem ao rei e às suas ordens. Nós temos súditos aqui nessa noite? Nós temos súdito aí na sua casa? Porque tem muita gente que entraram, Jefferson, na casa de Deus, mas ainda não se converteram, ainda não mudaram o comportamento, a forma de viver, estão vivendo segundo a sua própria mentalidade, não estão submetendo às ordens do rei. Então todo reino tem súdito, e todo reino tem lei. Você acha que o reino de Deus é bagunçado? Ou as pessoas acham porque a igreja pode fazer o que bem quiser, pode chegar, mandar e desmandar, fazer do jeito que quer, virar de cabeça para cima? Não, existe ordem, existe leis, existe aquilo que rege e que mantém a obra de Deus da forma correta. E nós precisamos entender que o que é lei? Leis são princípios e valores. Crente que vive o reino tem princípio e tem valores. Eu quero servir a Deus do meu jeito, fazer do meu jeito. Você pode fazer? Pode. Só que você ainda não está adentrando ou nem entrou ao reino de Deus. Então todo reino tem princípios e valores. E quais são os princípios da igreja? Qual é o maior valor que a igreja tem? Está aqui. E o maior de todos os ensinamentos sobre o reino de Deus está no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Se todo crente observar aquilo que está escrito na palavra de Deus em Mateus 5 e começar a praticar o que está ali, ele vai adentrar o reino de Deus e viver o melhor do Senhor. É interessante que as pessoas estão confundindo o reino de Deus com muita coisa. Com movimenta, pula, sapateia. Barulho não quer dizer que o reino de Deus está sendo glorificado. Sabe o que Paulo disse aos Coríntios? No capítulo 4, no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tem muita gente que fala e ninguém vê nada. Tem muita gente falando e não cumpre. E nós precisamos entender, todo reino, ele tem rei, tem súdito, tem lei e tem lugar. E qual é o lugar? Que ele veio implantar o seu reino em toda a terra. Jesus veio implantar o seu reino em toda a terra. E nós estamos vendo isso. E por fim, todo reino tem ordem. Ordem fala de justiça, ordem ao caos. Sabe que o reino de Jesus está sendo feito na terra? Ele veio colocar ordem onde havia caos. Lembra de Gênesis? Onde tudo foi desfavorecido, tudo foi contrariamente desfeito aquilo que Deus criou e fez. Quando o pecado entrou no meio da humanidade e de lá para cá veio destruindo, é necessário que então Jesus deixe o trono de glória e venha implantar o seu reino na terra e mostrar para todos que aquilo que foi causado em desordem, Ele está organizando tudo. Jesus mostrou a capacidade desse seu reino depois da sua ressurreição. Porque até enquanto ele não tinha sido morto, ele era um rei, mas um rei sem coroa. E todo rei tem coroa, todo rei tem que ser coroado.
Mas depois que foi levado ao madeiro e ali ele expirou, a Bíblia diz que ele foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai e tem domínio, poder e autoridade, e reina sobre principado, potestade, dominadores, seja ele qual for. Jesus veio à terra para implantar o teu reino. E é isso que nós estamos aqui nessa noite para aprender. O que é o reino de Deus? E existe evidências de quem entra no reino de Deus. A primeira evidência de quem entrou no reino de Deus, obreiros. Diga comigo, a primeira evidência de quem entrou no reino de Deus é o amor. A primeira evidência de alguém que entrou no reino de Deus, está vivendo o reino, é o amor. Se a pessoa diz que entrou no reino de Deus e não ama o próximo, e não consegue abraçar e perdoar e liberar perdão, essa pessoa nunca entrou no reino de Deus. Porque a primeira evidência é o amor verdadeiro. 1 de Pedro 1:22, a Bíblia vai falar sobre isso. A primeira evidência de um homem que entra no reino de Deus é o amor puro e não fingido. Porque estamos vivendo um tempo onde tem um amor que não é puro e é fingido. Um amor que abraça pela frente, mas apunhala pelas costas. Isso não é amor. São inverdades, são mentiras, e isso não é reino de Deus. Era o que estava acontecendo aos romanos, era o que estava acontecendo com a igreja do passado e acontece hoje. Pessoas estão vivendo coisas que são passageiras e estão deixando de viver o reino de Deus. Viver a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro nos ensina que o amor presente no reino de Deus é um amor que não finda. O amor que está presente no reino de Deus não acaba, ele aumenta todo dia, ele aumenta todo dia. O amor verdadeiro de Deus não acaba. Hoje eu amo, amanhã eu bato. Hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje eu amo, amanhã não quero nem ver a cara dele ou dela. Hoje eu amo, mas amanhã ela para lá e eu para cá. Ei, o amor verdadeiro, e quem vive o reino ama mesmo sofrendo na dor, na angústia, continua dizendo: eu te amo em Cristo Jesus. Dar-me a mão e vamos seguir. O amor verdadeiro de quem entrou no reino de Deus, ele não finda, e ele é ardente. Os discípulos no caminho de Emaús sentiu essa graça. Aí eles diziam: mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? O amor verdadeiro consegue cobrir multidões de pecado. O amor verdadeiro perdoa. 1 Coríntios 13, a Bíblia vai nos mostrar que sem amor não vamos vencer. Sem o amor de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você não consegue amar o teu próximo, deixa eu te falar uma coisa, isso é sério, que está sendo ministrado, e você que me assiste, isso é sério. Se você diz que é um crente e odeia alguém, seja ele quem for, você está perdido. Ei, reconcilia, arrepende-te e volta ao verdadeiro amor, porque há esperança para a árvore cortada. Tem muita gente perdida dentro das igrejas, fazendo fofoca, levantando-se contra o irmão, julgando o irmão, querendo matar o irmão, expulsando aquele que chegou, não consegue suportar a fraqueza do irmão. Se o irmão está fraco, ajuda ele, aconselha ele, estende a mão para ele, e quando ele precisar, dá água fria até para o inimigo. Sabe o que é isso? Amor que não finda, amor ardente que queima o coração de quem crê na palavra e está vivendo o reino de Deus.
Mas pastor, mas que negócio é esse? Nossa maior prova disso é o nosso Jesus, que mesmo sendo crucificado, ele dizia o quê? Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas tem gente falando assim, ele vai pagar. Ele está fazendo isso aí, mas ele vai pagar. E tem gente orando para ver a miséria do irmão. Tem gente orando na igreja para ver a queda, o fracasso, a destruição de uma pessoa. Irmão, em nome de Jesus, sai da mesmice, sai da naturalidade, sai desse reino chamado mundo e vem para o reino de Deus, que você vai começar a viver e desfrutar do melhor. Eu sou crente, crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê e estremece, mas o que ele não faz é obedecer. Em nome de Jesus Cristo, sejais crente e não incrédulo, sejais um servo e uma serva de Deus em todo o tempo e viva o melhor de Deus na sua vida. Não há como estar vivendo o reino de Deus e ter mágoa, desavença com o nosso próximo. Não existe isso. Ô irmão, você fica nesse banco de cá, se ela senta aqui, eu vou sentar sempre ali. E se ela sair ou ela estiver na porta, eu passo pela outra porta, ou fulano ou ciclano. Isso não é viver o reino de Deus. Sabe o que é reconhecida, infelizmente, as igrejas hoje? Como um povo desunido. Um povo que não tem ordem, um povo que não tem decência. Estão criando dentro das igrejas, pastores, partidos, de um querer ser melhor do que o outro, e acusando e querendo provocar os outros. Isso não é reino de Deus, isso é carne, isso é reino do mundo. Isso é coisa de Satanás, isso é obra de Satanás, inimizade, mágoa. Pega o pão, pega a ceia, mas não vai entrar na glória naquele dia. Sabe por quê? Está com mágoa e rancor no coração. Ele troca o cálice com pessoas que estão bem com ele, que ele acha que deve trocar. Mas aquele irmão, aquela pessoa, que ele sabe que existe uma barreira, ele está correndo e fugindo. Eu sou crente. Vai viver insatisfeito, sem alegria e sem paz de espírito. Porque reino de Deus é alegria, paz, tranquilidade. Você acha que um cristão hoje em dia tem sido evidente a sua vida verdadeira com amor ao reino de Deus? Será que as pessoas, nós como seres humanos, será que nós temos amado as pessoas como deveríamos amar? Agora, o amor tem que ser de verdade. E amar não quer dizer que tem que estar no pé, não. Eu posso amar a pastora Nice, mesmo estando distante dela. Porque o amor não pode ser fingimento. Por que há diversas rebeliões? Por que existe diversas contendas e dificuldades? Porque são amores mentirosos. Mas quem ama, não trai. Quem ama, persevera. Quem ama, suporta. Quem ama, abraça. Quem ama, socorre. Quem ama, ajuda. Quem ama, está disposto a entender qualquer situação. E quem ama, muitas das vezes, fica calado, mesmo estando certo. Sabe o que é isso? É amor, é vivendo o reino de Deus. É vivendo o melhor de Deus. Então, a primeira evidência de alguém que entrou no reino de Deus: amor verdadeiro. Segunda evidência: santidade. No livro de 1 Pedro 2,1, a Bíblia vai dizer o seguinte: no reino de Deus não existe lugar para o pecados e impureza. O reino de Deus não existe lugar para pecados e impurezas. Eu sou crente, eu estou na igreja, mas estou em pecado, meu amigo. Pode arrepender, voltar e aceitar Jesus de novo, senão Jesus vem e tu fica.
Não é um pecadinho, não importa, porque não existe pecadinho nem pecadão. Ou é ou não é. Ou serve ou deixa de servir. Mas eu gosto dessa vida, então continua nela. Continua, porque no dia do acerto, aí vai ser separado o joio do trigo. Felizmente o pastor, as lideranças, dirige duas igrejas, uma que vai subir e a outra que vai ficar. Está entre a igreja de Cristo o joio e o trigo. Isso é bíblico, porque quando Jesus falou sobre a parábola do joio e o trigo, ele estava dizendo, e o discípulo disse, então deixa a gente arrancar esse joio logo. Jesus disse, não, deixa lá, porque caso arranque o joio, pode abalar o trigo. Deixa que eu vou fazer essa colheita, e naquele dia eu vou separar um do outro. Vou tirar o joio e vai ser queimado no fogo, porque o joio não presta para nada. Ele parece o trigo, ele é a semelhança do trigo, ele até dá semente, mas quando você quebra a semente não tem nada, é joio. Mas o trigo não, quando se quebra a semente, lá está o fruto. Sabe o que é isso? Muitos estão parecidos com crente, mas infelizmente se não arrepender e voltar, vai perder a salvação. Por quê? Estão dentro da igreja, mas quer viver o reino do mundo. Estão dentro da igreja, mas quer ainda ir lá, dar uma passeadinha no mundo. E Jesus nessa noite está falando comigo e com você. E você que está nos assistindo, viva o reino de Deus. Viva o reino de Deus. O reino de Deus é lugar de alegria, de paz, justiça. Foi o que disse o apóstolo Paulo, não foi verdade? O reino de Deus é o lugar de alegria, de paz e justiça, mas também é lugar de pureza e de santidade. Ei, eu estou alegre, eu estou feliz, estou maravilhado, mas tem que ter santidade, pureza. Uma virgem aguarda o esposo pura, imaculada. Tem muita gente que quer esperar o esposo, mas quer esperar a aparência dessa noiva, mais parece uma prostituta do que uma noiva que está aguardando Jesus. Meu irmão, a palavra é dura, mas é a palavra que liberta, que salva e transforma o coração. E nessa noite eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou preocupado com glória a Deus, mas o que Jesus me mandou falar nessa noite, eu vou entregar aqui nesse altar mais uma vez. Cinco delas eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes levavam azeite, ou seja, o trigo, mas a outra não tinha, a outra era vazia, estava sem nada. E assim está acontecendo na atualidade de hoje. A igreja que está dentro dos templos, muitas delas ainda não entraram no reino de Deus. Algumas dessas pessoas ainda não se decidiram em servir a Ele e adorá-lo em espírito e em verdade, porque esta é a maior das alegrias e das oportunidades que nós temos. Agora, podemos ser alegres, ter paz e viver a justiça, mas tem que ter pureza e santidade. Por que nós devemos ter pureza e santidade? Entenda uma coisa que eu vou te falar aqui. A convenção nos tira do mundo, mas a santidade arranca o mundo de dentro de nós. Tem muita gente convertidos, mas que não santificaram a vida. Lembra que eu falei que evangelho é mudança, é transformação? E tem muita gente dentro da igreja que até converteram, saíram no mundo e vieram para a igreja, mas o mundo ainda está dentro delas. O difícil, eu sempre falo isso aqui, para Moisés não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o mundo ou Egito de dentro do povo. E hoje não está diferente. A luta travada das igrejas, dos pastores, é tentar todos os dias arrancar o mundo que está prevalecendo dentro de muitas pessoas. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Jesus tem vitória, Jesus tem bênção, Jesus tem milagre, Jesus quer trazer unção, graça e poder. Mas entre o reino de Deus, entra para Ele.
Agora veja bem, por isso quem está no reino de Deus, deixa toda malícia. Quem está vivendo no reino de Deus não é malicioso, não pode, se tem malícia, pode mudar e voltar e pedir sua pastora, ou seu pastor, ou eu aqui, pastor, estou agindo com malícia, você não está no reino de Deus. Se alguém está vivendo com inveja, eu estou morrendo de inveja do meu irmão, da minha irmã, disso, daquilo, do meu vizinho, daquele fulano, daquele ciclano, que ele fez isso e eu não consegui. Você precisa voltar e começar para entrar no reino de Deus. Inveja não existe. Engano, gente que engana todo mundo. Trapaceiro, mentiroso. E aí diz assim, eu sou crente. Compra e não paga. Pega o cartão do irmão, suja o nome do irmão, pega o cheque de fulano, não paga, mas está dizendo que é crente. E que negócio de crente é esse? Isso é crente que vive o reino do mundo e não está vivendo o reino de Deus. Ele nunca entrou, ele chegou perto, ele está próximo, porque o reino de Deus está perto, está no meio de vocês. Agora cada um de nós temos que tomar atitude, decisões que nós vamos tomar hoje, que vai mudar o nosso futuro. Você vai ser amanhã o que você decide hoje. Se você continuar sendo um crente que é malicioso, invejoso, enganador e vivendo uma vida de pecado, vai continuar sofrendo, sem crescimento, sem desenvolvimento e vivendo as aflições do mundo. Quais são as aflições? Conflito, guerra, discórdia, rancores, mágoa. Mas aquele que vive a graça e o poder de Deus, esse vive o seguinte: justiça, paz e alegria no Espírito. O que é justiça, irmão? Justiça é você fazer o que é certo. Justiça é você não querer defraudar ninguém. Justiça é você tendo a oportunidade de usar uma situação para se promover, você diz, não, isso não é justo. É igual o Enzo, isso não é justo. O filho, o neto do Carlinhos, qualquer coisa que fala, isso não é justo, vovô. Justiça é você fazer aquilo que é certo, mesmo que você tenha toda a oportunidade, ainda que a bandeja venha proposta para você, você diz, isso não. Não, mas você vai ganhar tanto, não vou fazer. Justiça é você entender que o troco foi passado errado, você falar, não, o troco passou errado, é meu. Não, devolve. Eu achei aqui e viu alguém, eu perdi, não sei o quê. Você sendo justo, você faz o que é certo. Mas tem muita gente vivendo dentro das igrejas e perdido dentro delas. E a maior decepção da igreja vai ser quando encontrar com o Senhor. Vai ser no grande dia de Deus. Porque a Bíblia diz que ao homem nós podemos enganar, agora a Deus ninguém engana. E a Bíblia vai ser clara quando ela diz lá, na palavra do Senhor, no livro de Joel, diz assim, multidões e multidões no vale da decisão. Ou seja, o que não se consertar agora, vai ter um acerto de conta lá no vale de Josafá. Porque a Bíblia diz que ele vai descer, vai pisar no monte das oliveiras e ele vai fender de um lado para o outro. E vai se abrir um vale, aonde todos estarão no vale. E a Bíblia vai dizer multidões e multidões no vale da decisão. Lá não vai ter como esconder. Lá é onde aquele que cometeu pecado e não confessou, vai se apresentar e passar num telão, para que todos vejam. E nós seremos julgados pela palavra de Deus. Cuidado, cuidado para não estar na igreja e estar afastado da presença de Deus. Você não tem que compactuar com o pecado de ninguém. Você não tem que concordar com o que é errado, não. Você tem que agir com justiça, com sabedoria e graça e dizer, Deus, tem misericórdia. Agora veja bem,
2 Timóteo capítulo 2:19 diz assim: qualquer que profere o nome do Senhor e aparta-se da iniquidade. Qualquer pessoa que profere o nome do Senhor deve se apartar da iniquidade. Como é que eu profiro o nome do Senhor? Estou praticando a iniquidade. É esse que é o grande problema. Mas a carne é fraca. A Bíblia fala que a carne é fraca. Mas existe uma palavrinha bem pequenininha. Pastor, não suportei. Ora muito, sobe no monte, vai em vigília, ora daqui, ora dali, mas não vigia. Tem gente que gasta o tempo dele todinho falando da vida do irmão, preocupado com o fulano, com o ciclano, em nome de Jesus. Isso atrai maldição, miséria e derrota para as nossas vidas. Tem gente que abre a porta dele, serve o cafezinho na mesa para falar da vida de obreiro. Ele começa a falar, mas o assunto logo volta em cima daquilo que ele quer falar mal. Você nunca verá um judeu falar de ninguém, porque ele sabe que falar mal de pessoas, em vez do mal ir contra a pessoa, vem contra nós. Então, em nome de Jesus, quer falar de Jesus, quer falar a respeito de algum assunto para ajudar alguém, fale. Mas se é para prejudicar, caluniar e colocar irmão contra irmão, meu irmão, manda embora. Vai embora da minha casa em nome de Jesus. Aqui não é lugar de contenda nem de fofoca, aqui é lugar onde tem que manifestar a glória de Deus. O negócio tem ficado feio, e só Jesus para ter misericórdia. Agora, em sua opinião, o que é viver em santidade? O que é viver em santidade? O que é nós viver em santidade? Santidade, todos sabem que a palavra santidade quer dizer separado. Então vamos nos esforçar. Terceira evidência de alguém que entrou no reino dos céus, no reino de Deus: um caráter transformado. Alguém que entrou no reino de Deus tem um caráter transformado. 1 de Pedro 2,12 fala sobre isso. 1 de Pedro 2,12, 1 de Pedro 2, do 13 ao 14, também vai falar sobre o assunto de transformação de caráter. 1 de Pedro 2, 17 ao 18, também vai falar sobre isso. Quem entra no reino de Deus tem o seu caráter totalmente transformado. Lembra que eu te falei? Não tem como estar vivendo o reino de Deus e não ter transformação e nem mudança. Não existe isso. Ele aprende a honrar autoridades. Quem vive o reino de Deus aprende a honrar as autoridades. Tem gente que não honra as autoridades, seja ela qual for, irmão, civil, eclesiástica, seja o seu patrão, é uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida, honre ela, honre ele. José, quando trabalhou na casa de Potifar, ele honrou. E honrar é o quê? Fazer da melhor forma possível, respeitando, cumprindo. Porque tem gente que diz que honra, mas só trabalha na presença, só faz quando está na presença, e isso não é honrar, isso não é ter caráter transformado. Pessoas de caráter transformado honram as autoridades. Ser um bom funcionário também é questão de caráter. Viver uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens é também caráter. O que tem de escândalo por aí? Obreiros mal falados, porque tem muita gente dizendo: se for para ser crente igual esse obreiro ou esse pastor, eu prefiro continuar aqui no mundo. Que tipo de caráter é esse? Que aqui dentro eu sou pastor, mas lá fora eu sou liberal.
Que tipo de pastor, que tipo de crente é esse, que aqui dentro ele é crente, mas vive postando nas redes sociais, fotos nus, pelado por aí, mostrando as partes íntimas? Misericórdia. Mas aí depois quer cantar no conjunto, quer subir no altar, quer pregar a palavra de Deus, e quer mandar os irmãos dar glória a Deus. Irmão, vamos corrigir nossa vida, olhar para dentro de nós, como é que nós estamos diante do Senhor? Conversando com a irmã esses dias aqui, pastor, eu não aguentei, eu bebi, mas meu esposo, eu fiz isso com meu esposo. Não, é porque fez uma festa, tinha uma reunião, e nós organizou, e quando eu vejo, eu bebi. Falei, irmã, você tem que tomar vergonha, tomar posicionamento. Sabe que dia que você vai ganhar seu esposo, a sua família para Jesus? Nunca. Porque você não tem exemplo nenhum para ganhar nenhum deles. Mas tem muita gente vivendo dessa maneira, prega, mas desfaz tudo que prega através das atitudes, não tem caráter, não honra. E Deus precisa de representantes, de homens e mulheres jovens, que pagam preço, renuncia tudo para fazer o melhor para Ele. Quer ser crente, quer ir morar no céu, mas não quer mudar, não quer ter responsabilidade, não quer ter renúncia, não quer pagar preço, não quer não. Eu quero pregar, eu quero cantar, e vai chegando e pôr na mão no microfone fazendo. Não, espera aí, aprende primeiro, ora primeiro, desce primeiro, porque fundamento se começa para baixo, para depois começar a edificar o edifício. Mas tem gente construindo obras tão depressa, você não viu isso por aí não? Fulano de tal agora está fazendo uma obra, fulano está fazendo outra obra, só que quando vier o vento não vai ficar de pé. Sabe por quê? Não tem estrutura, não tem base. O que sustenta a nossa vida diante de Deus é estar firmado na rocha, é estar vivendo o reino, porque aqueles que faz a sua base no reino chamado mundo, com mentira, engano, trazendo discórdia, fofoca, inimizade, ele vai perecer. Precisamos tomar cuidado, porque isso é uma questão de caráter. Agora veja bem, olha bem, Pedro também nos versículos que nós falamos aqui, fala o seguinte, Pedro fala de um modo de viver tão correto, que até os que falam mal dos cristãos, vai glorificar a Deus, pelas boas obras daquele que vive o reino de Deus. Olha o que Pedro está dizendo, olha, pelo bom comportamento de vocês, que vive o reino de Deus, até quem fala mal dos crentes vai converter. Mas tem gente que quer pregar aquilo que não está vivendo, tem gente que está pregando, mas ele não é nada daquilo e o povo sabe. Por que meu ministério não cresce? Por que nada está dando certo? É porque a vida dele é uma vida que não tem nenhum tipo de padrão. A vida dessa pessoa não existe, o caráter dela está lá embaixo. Mas o nosso Deus é um Deus que transforma o caráter do homem e da mulher quando ele quer adentrar o reino de Deus. Quer ser vitorioso? Quer vencer na vida? Se entregue a Jesus de verdade. Você e eu não podemos estar aqui só para cumprir horário ou então mostrar que eu estou no culto, não. Você tem que estar aqui com gratidão, dizendo obrigado, Jesus, por mais esse culto. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Mas como é que alguém com um bom comportamento e vivendo o reino de Deus vai ganhar alguém para Jesus? Você lembra da sunamita? Quando Eliseu passava todos os dias, o que ela disse para o marido dela? Esse homem é um santo homem de Deus. Eu vejo ele passar direto. Tem tempos que esse homem passa aqui e é um homem diferenciado. Já pensou se Eliseu fosse um homem fofoqueiro, enganador, covarde, aproveitador? Porque hoje está uma vergonha. É pastor sendo preso por causa de pedofilia. É pastores, obreiros envolvidos em escândalo terrível.
Isso queima. Claro que Jesus conhece aqueles que são fiéis, mas isso atrapalha a obra de Deus, porque eles vão dizer que são todos os cristãos que são desse jeito. Por causa de um, todos vão sofrer. E a Bíblia é clara quando ela diz que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Um fruto podre vai pôr todos os outros frutos a perder. Então, pastores, talvez essa palavra você não está gostando dela. Talvez você está falando, mas não tinha outra palavra para o apóstolo Roberto pregar. Não tinha não, é essa mesmo. É para Jesus arrancar os frutos podres, arrancar aquele crente que está covardando dentro da igreja, da obra para fora, para que entre aquele que quer adorar, para que entre aquele que quer glorificar. Jesus não precisa de estrela. Jesus não precisa de profissionais. Jesus precisa de uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus precisa de irmã, de irmão, simples, humilde, cheio do Espírito Santo, para que a glória dele seja derramada e vidas sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas pelo poder da palavra e o caráter dessas pessoas. O que tem de crente com o nome sujo, o que tem de crente sem nenhum tipo de caráter, não é brincadeira. E nós precisamos pedir Deus para começar a derrubar essas máscaras, começar a mostrar quem é cada um, para que nós possamos olhar e dizer: esse é lobo, não vai suportar a glória de Deus, se não se converter, vai ter que ir embora. Pessoas mal intencionadas dentro das igrejas, pessoas com segundas intenções dentro da casa do Senhor, pessoas pegando o microfone para ferir, para matar, para prejudicar a pessoa. Isso não é obra, isso não é Espírito Santo. Deus, ele trabalha de forma honesta e justa. E a palavra de Jeová corta, mas não sai sangue não, fica tranquilo. A espada de Jeová corta, mas não sai sangue não, fica tranquilo. E a Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para decidir o que está proposto em cada coração. Aleluia, creia que a palavra tem poder. Se você está aqui hoje, foi a palavra. Se você é liberto hoje, foi a palavra. Se você está glorificando, é o reino de Deus que está na sua vida. É o reino de Deus que você está vivenciando cada dia, cada momento. É vivendo o melhor de Deus. Pais que não têm caráter de pais, esposas que não têm caráter de esposa, esposos que não têm caráter de esposo, filhos que não têm caráter de filho. Sabe o que é isso? É pessoas equivocadas, mal acostumadas dentro da igreja, dizendo ser aquilo que eles não são. Está chegando a hora de Jeová apertar. Está chegando a hora da porca ser apertada e o parafuso vai ter que suportar o arroxo, ou vai voar fora. Ou vai suportar a palavra, que às vezes pode ser dura, mas que traz vida. Ou não vai suportar, porque os dias são maus. Em sua opinião, como podemos manifestar o reino de Deus aqui na terra? Como é que nós podemos manifestar? Primeiro, através das nossas atitudes. Você pode manifestar a glória de Deus, não é vindo num culto não. Isso aqui faz parte da nossa vida cotidiana, congregar. Mas o que manifesta o reino de Deus na nossa vida é as nossas atitudes do dia a dia. Não adianta nada eu vir na igreja e as atitudes lá estão falando o contrário. Não tem atitude de um servo de Deus. Justiça e amor. É isso que vai mostrar a diferença que existe nas nossas vidas.
a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Tem muitas pessoas de coração endurecido nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que estão feridas dentro das igrejas e não conseguem perdoar e nem liberar perdão. E essas pessoas estão perdendo tempo dentro da casa de Deus. Essas pessoas, se não arrependerem dos pecados que cometerem, irão sofrer amargamente. Alguém que tem mágoa não prospera. Alguém que odeia e guarda rancor no coração, ele sofre diversos males na sua vida, na sua saúde, porque nada dá certo, as portas estão fechadas, as portas não se abrem, só vence, só tem vitória, só canta o hino da vitória, quem tem coração quebrantado, livre de toda amargura. Talvez tem inimigos que te odeiam, tem pessoas que querem ver o teu fim, mas todos os dias de joelho você ora e diz: Deus, abençoa aquele que me persegue, abençoa aquele que me odeia, e salva ele, Jesus. Sabe o que é isso? Vivendo o reino de Deus. Vivendo o reino de Deus. Quarta e última evidência de quem entrou no reino de Deus: vive aqui na terra como Jesus viveu. 1 de Pedro 2, 19 ao 23, 1 de Pedro 3, do 8 ao 9. Vai falar que se nós devemos viver aqui na terra como Jesus viveu. E isso aí, Jesus é o nosso maior exemplo. Às vezes a gente vai fazer qualquer coisa e a gente fica assim: pastor, pode fazer isso? Aí o pastor: não, irmão, não pode. Procura uma liderança: eu posso fazer assim. Quando você for tomar alguma atitude, olhe para dentro de você e diga assim: Jesus faria isso que eu quero fazer? Você já tem a resposta na hora. Será que Jesus, se fosse Jesus, ele faria isso? Não faria, então eu não vou fazer, pronto, acabou. A resposta está dada: é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, disse o apóstolo Paulo. Era o que ele estava dizendo aos romanos, porque eles estavam se apegando a problemas, dificuldades que eles estavam enfrentando e não conseguiam viver o mais importante, que é o reino de Deus. Estava preocupado com coisas que perecem. Nós não devemos preocupar com comidas e nem bebidas, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, alegria, paz no Espírito. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, de Jesus. E nós não estamos falando aqui de seguir os exemplos dele. Quando o reino de Deus entra em nosso coração, nós passamos a viver na terra como Jesus viveu. Olha bem, quando o reino de Deus entra no nosso coração, nós passamos a viver na terra como Jesus viveu. Isso é forte, porque viver como Jesus viveu é ter coragem, é ter renúncia e determinação. Não se importa com a injustiça. Está sendo injustiçado? Fica tranquilo. Está me injustiçando, pastor. Olha, isso é uma injustiça comigo. Falando que eu fiz, irmão, fica em paz. Quem não deve, não teme. Quem entrou no reino de Deus, não retribui mal por mal. Fez comigo? Deixa comigo amanhã. Deixa comigo, não precisa de ninguém não. Deixa que eu resolvo. Como é que é o negócio aí? Não, aqui foi, deixa comigo, eu vou resolver essa situação. Quer pagar o mal com o mal. Mas o que Jesus disse? Pagai o mal com o bem. Se lhe mandar andar uma milha,
anda duas. Bem-aventurados sois vós, quando injuriares, perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sermão da montanha. Está lá o requisito de um melhor crente na terra. Mateus 5, é só ler, praticar o que está ali, você vai ser o melhor crente na igreja. Não se importa com a injustiça, não retribui o mal recebido, é compassivo. Seja compassivo. Humilde. Jesus, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, Filipenses 2. Mas antes a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de homem e morrendo morte de cruz. Tem muita gente que não tem humildade. Não, comigo é desse jeito aqui, tem que ser dessa maneira. Não, irmão, seja humilde. Porque quem é humilde está vivendo o reino de Deus. É misericordioso. Crente sem misericórdia é terrível. Crente sem misericórdia, ele não está nem aí para ninguém. Ele vê assim, um mal acontecendo na frente dele, ele olha aquilo como se estivesse vendo uma coisa comum. Crente sem misericórdia, ele vê o irmão cair e muitos até se alegram com a queda do irmão. Por que as pessoas dizem ser cristã e quando alguém cai, sendo nosso irmão na fé, eles pegam e começam a comentar? Você viu aí, o pastor caiu, fulano caiu, ciclano caiu, mas não tem coragem de dobrar o joelho e falar: Senhor, dá força a essa pessoa. Ele caiu, mas a tua palavra diz que aquele que caiu levanta. Mas isso é porque pessoas estão vivendo fora do reino, mas dizem que são crentes. Agora, para nós concluirmos nessa noite, a conclusão diz o seguinte: como entrar no reino de Deus? 3 coisas são necessárias para entrarmos no reino de Deus. Primeira dela, arrependimento. Só entra no reino de Deus quem se arrepende. Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que é arrepender? É tornar a origem. Você acha que Deus nos fez para ser pessoas erradas? Você acha que Deus nos criou para que nós viesse ser tristeza para Ele? Não. Todos nós fomos criados para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então, arrepender é voltar à origem, ou seja, retornar. Tem momento na nossa vida que nós precisamos retornar, voltar ao juízo. Tem muita gente que perderam a noção da vida e nós precisamos retornar depressa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para retornar ao reino de Deus é arrependimento. Segundo, precisamos nascer de novo. Só cresce quem nasce. Tudo que não nascer não vai crescer. E tem muita gente paralisada. Terceiro, precisamos realmente querer. Você quer? Eu não quero, pastor. Então você vai continuar do jeito que você está. Deus obriga? Não, Ele bate na porta. E se alguém abrir a porta, Ele vai entrar. Agora, você precisa querer. Tem gente se lastimando: não consigo, ai que o demônio me derrubou, que fez isso, fez aquilo, agora acabou. Irmão, só depende de você. Jesus, me socorre, Jesus me ajuda. Ei, Jesus já fez o que tinha de fazer lá na cruz do Calvário. Agora quem toma posse da nossa vitória somos nós. É desse jeito. Quem vai adentrar o reino ou não é a minha atitude e a sua. Quem vai viver o melhor de Deus é a minha atitude e a tua. Agora, se você quiser continuar vivendo essa vida de enganação, de mentira, aí a decisão é sua. Mas se você quiser viver o melhor de Deus,
saiba que o reino de Deus está entre nós. E é só a gente tomar posse da vitória. Lucas 19:12, para encerrar. Disse, pois, certo homem, olha o que Jesus está dizendo aqui numa parábola. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Olha a simplicidade de Jesus aqui nessa parábola. Disse, pois, um certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino. Quem foi essa pessoa? Jesus. A fim de tomar para si um reino e voltar depois. O reino de Deus foi implantado na terra. Desde o tempo do pecado de Adão, que a humanidade foi condenada a morrer e experimentar a morte, Jesus veio, implantou um reino de vida e de vitória. Ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai esse reino, prega esse reino em todos os confins da terra. E lá na Bíblia está escrito, e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus foi implantado e ele está entre nós. E muitos são que já se aderiram e entraram ao reino de Deus, mas ainda tem muitas pessoas que ainda não estão submetendo às ordens desse rei. Mas a Bíblia diz que ele implantou para si um reino, ou seja, Cristo veio, depois da sua ressurreição, estabeleceu um reino, quando ele disse para os discípulos, ficai pois em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o meu reino vai ser propagado, o meu reino vai ser anunciado, mas eu vou, porque eu vou, mas eu vou voltar. Mas um dia esse reino que foi estabelecido aqui na terra, ele vai ser estabelecido totalmente, e vai reinar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que é o Rei, que é o dono, aquele que implantou o reino de justiça, paz e alegria de espírito. Fica de pé nessa noite e vamos glorificar e exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quem tem e vive o reino, tem a paz e a alegria que o mundo não pode dar. Se você busca paz no dinheiro, você vai quebrar a cara. Se você busca paz na fama, você vai se decepcionar. Se você busca paz nas coisas dessa vida, em riqueza, em coisas que passam, você é o mais pobre, miserável e nu. Mas se você busca, aleluia, paz, justiça, alegria no Espírito, no reino de Deus, você viverá mesmo em tribulações, o melhor de Deus nessa terra, e por fim herdará a vida eterna. Ei, Jesus tem vitória para você, crente aqui, mas ainda tem uma vida eterna lhe aguardando. E essa vida não será passageira, mas será eterna para todo sempre. Deus de Israel, nessa noite a tua palavra foi pregada mais uma vez neste lugar. Eu oro pela tua igreja, eu oro por aqueles que nos assistem através da internet, que talvez, meu Pai, essa pessoa está vivendo tristeza, dores, e não tem sido feliz, porque ainda não está vivendo o reino. Mas em nome
nome de Jesus Cristo, que essa pessoa saia desse comodismo, que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados e dessas atitudes e possa voltar para ti. É preciso nascer de novo para retornar e viver o reino. É preciso realmente querer. Entenda isso, querido, você precisa querer, você precisa buscar, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço. Esforçai-vos, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço. Eu profetizo força, eu profetizo vida, porque o reino de Deus não consiste só em palavra, mas em poder. E eu profetizo na autoridade que me é dada, poder e unção sobre a tua casa, poder e vida sobre o teu ministério. Levanta, sacode a poeira, põe de pé, porque Cristo fala contigo neste lugar. Recebe a tua bênção, levanta e anda, porque grande é o mover de Deus na tua vida. Deus te abençoe e Deus te guarda, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus, aleluia.